Olá, alunos. Observe aí que eu tenho uma placa, e essa placa ela tem aí uma medida de 4 metros por 2 metros. Placa de sinalização. Essa placa ela está fixa num pilar aí. Esse pilar tem um diâmetro de 40 centímetros. E tem uma altura de 8 metros aí até chegar na placa. A gente tem uma força do vento que ela atua, obviamente, em toda a placa, né? Só que a gente, como ela atua distribuída em toda a placa, nós podemos simplificar essa força como sendo uma força única de 1000 newtons. Uma estimativa aí. Bom, considerando o eixo X nessa posição, essa força pode ser escrita como sendo menos 1000I, porque ela está na direção contrária ao eixo X. Nesse caso, eu posso dizer que o ponto A está aqui na origem, ele fica bem no centro ali do pilar, então, olhando o pilar está aqui a base, eu vou colocar X para essa posição, olhando de cima, o Y para essa posição. E aqui está o Z, bem no centro. Com isso, o A é 0, 0, 0, a posição dele, X, Y e Z. E o ponto B, que fica bem no centro de gravidade da placa, bem aqui no meio da placa, o ponto B, ele tem coordenada 0, porque ele está no eixo, no X, exatamente. O ponto B está na posição X igual a 0, exatamente, porque aqui está X igual a 0, está certo. Mas o ponto Y é 2,1. Por que não 2? Porque eu tenho que tirar, na verdade é 2,2, não é isso? 2,2, vou arrumar aqui, ó. Por que 2,2? Porque eu tenho o 2, que é metade da medida da placa. Então, 2 é essa medida aqui, ó, que é o meio. Mas, como o diâmetro é de 40 centímetros, então nós podemos escrever... Escrevemos aí a posição do ponto B como sendo 2,2. Então, 2 mais o 20 centímetros aqui do meio, aqui, ó. Ok? Então, o vetor RAB, ele é escrito como sendo 2,2 J mais 9K. O 9 porque eu tenho 8 mais metade, aqui é 1 metro, essa posição aqui, ó, 1 metro aqui. E aqui, então, 2,2 metros aqui. Bom, nós sabemos então que o momento pode ser calculado como um produto momento é igual ao produto vetorial, né, o momento vetor de RAB vezes a força F. E a gente escreve desse jeito aqui, ó. De novo arrumando aqui, 2,2. E aqui vai ficar 2.200. Quando vocês fizerem aí o produto vetorial, dessa forma, né, vocês vão multiplicar, dá 0, aqui dá menos 9.000, aqui vai dar 0, aqui vai dar mais 2,2, que é o contrário, tem que mudar o sinal, 0 e 0, ok? Se quiser calcular, então, o módulo desse momento, a gente pode calcular ele como sendo módulo do momento é igual a 9.000 ao quadrado mais 2.200 ao quadrado igual a raiz da 9.264,9 newtons vezes metros. Essa aí é o módulo desse momento provocado pela força do vento na placa. Esse momento é o momento da força em relação ao ponto A. Okay? Sempre vai ser assim, ó, o momento sempre vai ser em relação a algum ponto específico. O ponto A está aqui, tem o RAB, que é o vetor RAB, e aí aparece a força para cá.
Então, sempre o momento é a relação que acontece com a força. Nessa questão aqui, eu preciso determinar qual é o centro de gravidade dessa figura, né, dessa viga. Aqui é o Y do centro de gravidade. Vamos chamar assim. Ó. Essa viga, vocês imaginam aí uma viga uma viga comum aí, com perfil em T. Pode ser usado num viaduto, né? É muito comum isso em passarela, viadutos, né? Esse tipo de viga. Para fazer isso, a gente divide essa figura em duas partes. A parte 1, a parte aqui de cima, que é 20 centímetros. Essas medidas são todas em centímetros. É 20 por 6. E a parte 2 é 50, né? Aqui dá 50. 50 aqui. Por 10 aqui. A gente precisa inicialmente achar o centro de gravidade de cada uma das duas peças. Então, nessa primeira, da peça 1, que é essa aqui de cima, o centro de gravidade vai estar o quê? Vai estar na metade do 6, que é 3, aqui é 3, mais 50 para baixo, então dá 53. Enquanto que no ponto, na peça 2, na parte 2, eu tenho o centro de gravidade exatamente aqui no meio, que é 25. Então, eu preciso fazer uma tabela. A tabela é assim, ó. Aqui é a figura, né? A figura ou parte da parte 1 e parte 2. Área individual, área I, né? Que vou ter área 1 e área 2, então área I e área 2. 120, que é 6 por... Ali dá 6 por 20, não é isso? 120 centímetros quadrados. Pode ser em centímetro quadrado, nesse caso, não há nenhum problema. No caso do segundo, é 10 por 50, 500. Aí eu coloco aqui na figura 1, é 53, que é a partir do zero, né? 53 é o centro de gravidade da peça 1, da parte 1. E em relação ao ponto 0 é 25, né? da peça 2, da parte 2. Se eu multiplicar esse por esse, eu tenho o quê? AI vezes YI, que vai dar esse valor aqui, ó. Faço uma multiplicação. Somatório é aqui embaixo, então posso somar 120 mais 500 é 620. E aí, YI somado dá 18.860. O Y, centro de gravidade, ele é obtido por essa conta aqui, ó. 18.860 por 620, que é igual a 30,42. Só interessante observar isso aqui, ó. Como essa, do ponto de vista de matemática, lembra quando a gente tem uma força distribuída? Quando a gente tem uma força, nós fazemos para obter o centro de gravidade, o centro de aplicação da força, né? Nós fazemos o quê? Pegamos um dAzinho aqui, um dx, né? Aqui, x começando aqui vai ser um dx, e aqui um dado valor de y. De tal forma que essa areazinha, esse elemento de área, um dAzinho, o dAzinho pode ser escrito como sendo y dx. E quando eu quero estabelecer qual a força resultante, a gente sabe que a força resultante em módulo, ela é numericamente igual à integral de 0 até L, né? L, esse total aqui, né? De y dx, né? E esse y aqui pode ser dado por meio de uma equação, né? A x mais b. Por exemplo, à medida que o b vai ser esse tamanho inicial aqui, e o x é o coeficiente, o b, né, vai ser esse ponto inicial aqui, esse b aqui, e o a vai ser exatamente aí o coeficiente angular, né, dessa inclinação dessa reta aqui. Vamos supor que aqui fosse um valor, sei lá, um valor de um c, né? Então o a seria o quê? C
menos 1b, que daria esse pedaço aqui, dividido por L. Então, seria essa a equação desse carregamento aí. Ao colocar esse y aqui, nós podemos fazer a integração e obter aí o valor da força resultante. Mas o centro de gravidade, o x, o ponto de aplicação da força, vai ser igual a integral de x dA sobre integral de dA. Veja que esse valor aqui, ó, é o dA. E ele está aqui embaixo, ó. O que nós fizemos anteriormente foi exatamente isso. Fizemos como, simplificadamente, um somatório de XA sobre o somatório de A, que é a mesma coisa. Ou seja, é uma simplificação do que nós aprendemos com a integração. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.